Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos aqui de volta para mais um vídeo, tá? Queridos, a gente vem estudando Romanos. Para mim, não há carta igual na Bíblia. Eu sei que toda a Bíblia é a palavra de Deus, não discuto isso, tá? Não creio que caiba discussão, mas pessoalmente, entendo, acredito que nada nas Escrituras se compare ao livro de Romanos. E por que eu digo isso? Porque nós temos aqui em Romano, queridos, a doutrina da salvação trabalhada de maneira minuciosa em todos os detalhes. É um verdadeiro tratado a respeito da salvação, da justificação pela fé. Para mim é o ápice de toda a Escritura. É essa carta com tudo aquilo que nós temos nela. Nós temos estudado essa carta. Nós temos gasto um tempo e eu pretendo ainda. Veja só que coisa interessante, né? Se você for para meu YouTube, você vai encontrar muitas pregações minhas em Romanos. Porque eu venho expondo isso. Eu comecei expondo Romanos na rádio aqui da cidade e eu gravava as mensagens em áudio, né? Em áudio. E com a pandemia, eu me obriguei a gravar, a fazer cultos online, e aí eu voltei a expor Romanos, capítulo 4, a partir do 4, né? Gravado. E eu tenho praticamente todas as pregações a partir do capítulo 4 de Romanos no meu YouTube. E agora, de um tempo para cá, eu decidi expor Romano, só que de uma forma diferente. Minhas pregações são pregações de 1 hora. Quase todas as pregações minhas são de 1 hora. E aí eu resolvi fazer essas pregações em vídeos menores, porque eu sei que a maioria das pessoas não consegue hoje na rede social parar para assistir um vídeo de 1 hora, mas ela para assistir um vídeo de 10 minutos. Então eu tenho feito isso, pequenos vídeos, expondo o texto, também minuciosamente, na esperança, querido, de que as pessoas ao assistirem, ao ouvirem o que a gente tem ensinado aqui, elas sejam levadas a conhecer Deus. É a única esperança, é a única razão para fazer o que eu faço aqui. É exatamente a esperança de que uma ou outra pessoa, ao ouvir e ao ver o vídeo, ela seja levada a conhecer Deus, a conhecer Cristo. Uma alma para Deus. Jesus disse que uma alma que se converte, uma alma que é salva, vale mais do que o mundo inteiro para Deus. Então, uma alma só que seja levada por esses vídeos já é suficiente, já valeu a pena tudo que eu venho fazendo. Nós temos trabalhado Romanos, capítulo 1, 2, nós estamos no 3, e nós estamos estudando aqui o 3, porque o 3, esses primeiros 8 versículos do capítulo 3, é fruto daquilo que Paulo disse no capítulo 2. Paulo, no capítulo 2, ele colocou os judeus na mesma situação dos gentios, ou seja, debaixo da ira de Deus. E ele termina falando a respeito da lei e a respeito da circuncisão, que embora os judeus tivessem a lei e embora fosse circuncidado, essas coisas não tinham utilidade para eles, a menos que eles vivessem a palavra de Deus, que eles praticassem a palavra de Deus. E é por isso que começa no capítulo 3, aqui no versículo 1, começa uma série de perguntas. No versículo 1 ele pergunta: qual é a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aí Paulo responde muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Respondida essa questão, aí, então, novamente uma pergunta: então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? E aí Paulo responde isso também. Respondida a questão, a resposta em si já dá margem para uma outra pergunta. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Fala em termos humanos. E Paulo responde: é claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? Se Deus não pode castigar, não pode puni-los por causa dos seus pecados, como é que ele vai julgar o mundo? É o que Paulo está colocando aqui. E aí, queridos, a gente vem para o último questionamento aqui, nesses 8 primeiros versículos, que é a questão seguinte: olha, e se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? Essa pergunta aqui é basicamente a mesma pergunta do versículo 5, né? Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? É basicamente a mesma coisa. E a resposta é: e por que não dizermos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom?
Eu queria tratar com vocês muito rapidamente a respeito dessa questão. O que está sendo colocado diante de nós aqui é o seguinte: se o meu pecado promove e exalta a glória de Deus, vamos então continuar pecando para que a glória e a verdade de Deus cresçam cada vez mais. É esta a questão, é isso que esse debatedor imaginário está fazendo aqui, tá? Veja, e isso já foi feito, queridos, e é interessante. Paulo diz uma coisa, ele dá uma resposta. E essa resposta que ele dá margem para uma pergunta. Olha só, esse princípio é muito interessante porque isso se repete demais nessa carta aqui aos Romanos. Lá em Romanos 5:20, Paulo diz assim, olha, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus. O pecado apareceu, a graça de Deus veio de maneira poderosa, sobrenatural. Aí esse ouvinte está lá, esse debatedor está lá ouvindo isso, e aí ele faz uma pergunta. Romanos 6:1. Que diremos então? Já que é assim como você está colocando, já que onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, então nós permaneceremos no pecado para que a graça continue aumentando? É a mesma coisa, querido. Tá? Agora, veja que coisa interessante, porque há algo nessa argumentação aqui que soa de maneira terrivelmente hilária. Sabe o que é? Os judeus acusavam Paulo de pregar uma mensagem pervertida, uma mensagem espúria. Eles acusavam Paulo de que a mensagem dele incentivava o homem à prática do pecado. Veja, querido, olha a acusação. E por que não dizemos como alguns caluniosamente afirmam que fazemos? Aí ele cita o que as pessoas diziam a respeito da sua mensagem. O que as pessoas estavam dizendo a respeito da mensagem de Paulo? Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom? Eles interpretaram a pregação de Paulo a respeito da justificação pela fé nesses termos. Paulo, a tua mensagem está nos incentivando a praticar o que é mal, porque se nós fizermos isso, acontecerá algo bom. Olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Está vendo? O meu pecado promoveu a glória de Deus. Então eu vou continuar pecando para que isso continue acontecendo. É esse tipo de situação que nós estamos vivendo. Sinceramente, querido, eu não sei se hoje alguém usa esse tipo de argumento. Eu, falando francamente, eu não ouço isso, sabe? Talvez as pessoas não falem, né? Talvez elas não tenham consciência desses argumentos, desses textos, mas provavelmente façam isso na prática. É tipo assim, elas não falam, eu vou pecar, porque se eu pecar vai aumentar a glória de Deus. Não, talvez elas não façam isso. Mas talvez elas não digam isso, mas talvez elas façam assim. Bom, eu prego constantemente na igreja. O que me salva não são as minhas obras. O que me salva não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer. O que me salva é o sacrifício de Jesus Cristo. Foi a sua morte na cruz que me deu salvação. Eu não sou salvo por obras. Não é porque eu obedeço a lei de Deus, não é porque eu leio a Bíblia, não é porque eu oro, não é porque eu vou... Nada disso me dá salvação. Salvação vem de Jesus. Alguém pensa assim, bom, legal isso. É só uma mensagem bacana. Então não importa o que eu faça. Talvez ele não pense, talvez ele não elabore isso mentalmente, argumentativamente, mas talvez viva dessa forma. Então ele se entrega ao pecado, achando que está tudo bem. Porque não são as obras que me vão me condenar. Não é o que eu faço, nem o que eu deixo de fazer. É essa situação que é colocada aqui. E a resposta de Paulo, querido, para essas pessoas é: a condenação delas é justa. Se elas pensam dessa forma, com certeza, essas pessoas estão condenadas. Se alguém que ouve a mensagem da justificação pela fé e acredita que possa praticar o pecado sem que haja consequência, essa pessoa está perdida. Eu digo a vocês, querido, se nós temos o Espírito Santo não nos permitirá interpretar a mensagem da salvação pela fé em Cristo, pela fé somente em Cristo, dessa forma. É impossível. Quando nós temos o Espírito, nós o valorizamos, nós agradecemos, nós damos graças a Deus, porque esse é o meio de salvação. As obras que me salvam não são as minhas obras, mas as obras de Jesus. É o seu sacrifício, é a sua entrega, é o seu sangue derramado naquela cruz que me dá salvação. E graças a Deus por isso. Se não fosse assim, não haveria salvação para ninguém. Deus te abençoe, querido.